Olá, queridas e queridos, aqui é o professor Daniel Ramos. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu não posso deixar de te convidar a curtir o nosso canal, se inscrever, curtir este vídeo para ser bem difundido. O tema de hoje, a ceia do Senhor, comunhão com Deus e com nossos irmãos. Quase todas as igrejas que proclamam seguir a Cristo observam a ceia do Senhor. Isso é fato. O pão e o fruto da videira são elementos comuns nas assembleias de adoração de vários grupos religiosos. Mas há diferença no entendimento a respeito desta comemoração. Neste vídeo, examinaremos o que a Bíblia ensina sobre a ceia do Senhor para aprender como devemos participar dela atualmente. Te convido a permanecer com a gente. A primeira ceia traz para nós nada mais, nada menos do que o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. 4 textos na Bíblia Sagrada registram os pormenores da primeira ceia do Senhor. 3 relatos estão nos Evangelhos, como podemos conferir em Mateus, capítulo 26, do 26 ao 29, Marcos, capítulo 14, do 22 ao 25 e Lucas, capítulo 22, do 19 ao 20. E o último desses textos, está em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26. Podemos aprender como Jesus e os apóstolos celebraram a ceia comparando esses relatos. Por favor, pare poucos minutos para ler cada uma dessas 4 passagens antes de continuar neste vídeo. Observe as minúcias. Quais são elas? O propósito. Fazei isso em memória de mim. Lucas 22, 19. A ceia do Senhor é a nossa oportunidade para lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, pelo qual Ele nos oferece a esperança da vida eterna. Abre aspas. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. A ceia do Senhor não pretende ser um memorial do nascimento, da vida, ou até mesmo da ressurreição de Cristo. Não, nada disso. A ceia do Senhor é um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor, para serem lembrados do alto preço que Ele, Jesus Cristo, pagou pelos nossos pecados. Amado e amada, precisamos manter este tema central do Evangelho, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 ao 2, em nossas mentes. O que você pensa a respeito disso tudo? Tem mais, escute. Os símbolos. Jesus usou 2 símbolos para representar seu corpo e seu sangue. É claro que Ele não ofereceu literalmente o seu corpo, que ainda estava inteiro, nem mesmo seu sangue, que ainda estava correndo através das suas veias. Não, calma lá. Não é canibalismo o cristianismo, não é isso. Essa simbologia trabalha que Ele nos deu, ou Ele deu aos seus discípulos, pão sem fermento para representar o seu corpo. E o fruto da videira, que seria o vinho ou suco de uva, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Simbologia. Ele não deixou dúvida de que a relação desse sacrifício com a nossa salvação, no texto, por exemplo, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. É o texto de Mateus, capítulo 26, verso 28. E a ordem do Senhor. Quando comparamos esses 4 relatos, podemos ver que a ordem na qual a ceia foi observada. Jesus primeiro orou para agradecer a Deus pelo pão e então todos partilham.
Ele orou de novo para agradecer ao Senhor pelo cálice, e todos beberam dele. Desse modo, ele chamou a especial atenção para cada elemento da ceia. E é assim que nós temos que repetir hoje em dia. A ordem trabalha exatamente a forma com que se deve ser colocados os elementos. A ceia do Senhor na igreja primitiva, como que ela era? É a pergunta que muita gente faz quando nós entramos nos embates e debates a respeito desse tema tão sublime. O livro de Atos e as cartas escritas às igrejas nos ajudam a aprender um pouco mais sobre a liturgia da ceia do Senhor. Os discípulos se reuniam no dia da semana para participarem da ceia. Você pode conferir isso em Atos capítulo 20, verso 7. Essa ceia era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 10, versos 14 ao 22. Era tomada enquanto toda a congregação se reunia como um ato de fraternidade entre os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 17 ao 20. Cada cristão era obrigado ou compelido a examinar-se para ter certeza de que estava participando da ceia de um modo digno. 1 Coríntios 11, 27 ao 29. A observação sobre a ceia do Senhor, que nós vamos trabalhar aqui neste vídeo, traz importantes pontuações para que nós fiquemos cada vez mais perto do que nós podemos dizer de apostolicidade. Ainda que o ensinamento da Bíblia sobre a ceia do Senhor não seja tecnicamente complicado, muitas diferenças de entendimentos, que nós vamos chamar de hermenêutica, aparecem depois do tempo do Novo Testamento, melhor dizendo. O único modo de sabermos que estamos seguindo o Senhor é estudar as instruções, evidentemente, e imitar os exemplos apostólicos que encontramos no Novo Testamento. Nunca estamos livres de ir além do que o Senhor revelou na Bíblia. E é uma tarefa desafiadora, evidentemente. Pode conferir lá em Colossenses 3,17, 1 Coríntios capítulo 4, verso 6 e 2 João 9. Consideremos o que a Bíblia diz em resposta a algumas questões sobre a ceia do Senhor. E para estas questões, ou melhor dizendo, para estes questionamentos, a Sagrada Escritura está como baluarte para fundamentar toda a prerrogativa verdadeiramente apostólica. Por que pão sem fermento? Uma pergunta que sempre aparece nos embates e debates a respeito da ceia do Senhor. Jesus instituiu a ceia do Senhor durante os dias judaicos dos pães asmos, numa festa anual na qual somente pão sem fermento era permitido aos judeus. Você pode conferir essas realidades em Lucas 22:15, Êxodo capítulo 12, verso 18 ao 21. Podemos apreciar mais claramente o significado do pão sem fermento quando consideramos o significado simbólico do fermento na Bíblia. Não era permitido fermento nos sacrifícios oferecidos a Deus. Isto lá no Velho Testamento. Confere também em Levítico, capítulo 2, verso 11. A ideia de impureza ou pecado é claramente associado com fermento em vários textos e contextos. Por exemplo, Jesus usou fermento para falar simbolicamente de falsas doutrinas. Mateus capítulo 16, verso 11 ao 12. Paulo usou fermento para representar falsa doutrina e corrupção moral. Gálatas capítulo 5, verso 7 ao 9, capítulo 13, capítulo 16 e 1 Coríntios capítulo 5, verso 6 ao 9. É plenamente adequado, então, que o sacrifício perfeito e sem pecado do próprio Filho de Deus seja representado por pão sem fermento. Abre aspas. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado
Por isso celebramos a festa não com velho pão ou velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Esse belíssimo texto está em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 ao 8. Afinal de contas, quando devemos observar a ceia do Senhor Jesus? Jesus mostrou aos seus discípulos como participar deste memorial, mas não especificou quando. E aí que mora o grande embate, que deixa o debate nada mais nada menos do que incandescente. Aprendemos quando os primeiros cristãos observaram a ceia, por exemplo, dos discípulos em Troade, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Atos capítulo 20, verso 7. Primeiro dia da semana. Quando seguimos esse exemplo e participamos da ceia do Senhor todos os domingos, relembramos frequentemente o sacrifício que Jesus fez por causa dos nossos pecados. Quando meditamos sobre o Salvador sofredor no domingo, assim como está deixado claro nessa perspectiva desse contexto, é mais fácil resistir às tentações durante o resto da semana. Quando entendemos o alto preço que Jesus pagou por nossos pecados, esforçamos-nos para evitar qualquer coisa que possa magoá-lo e tornar vão o seu sacrifício. Confira essa mentalidade em Hebreus, capítulo 10, verso 24 ao verso 31. Mais perguntas? Claro que sim. Onde devemos participar da ceia do Senhor? Essa pergunta é complexa. A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre cada cristão e o Senhor. E é também um ato de comunhão entre os próprios cristãos. Em Atos capítulo 20, verso 7, os discípulos se reuniram para partir o pão. Em 1 Coríntios capítulo 11, do verso 20 ao 22, distingue entre ceia do Senhor, que era o propósito de sua reunião, como uma congregação, e as refeições comuns, que eram tomadas nas casas dos cristãos. Não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para o quê? Para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da assembleia da igreja. Complexo. Ultra complexo esses questionamentos. Mas vejamos mais a proposta do nosso vídeo, que é, no mínimo, eu diria um tanto polêmica. Se é que alguém consegue ainda ousar fazer polêmica com as prerrogativas da apostolicidade da fé. E quem tem o direito de tomar a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em fraternidade com Ele. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas aos seus discípulos. Mateus 26, verso 26. Aqueles que estão servindo ao diabo não têm o direito de partilhar desta refeição com o Senhor. 1 Coríntios 10, versos 16 ao 22. O discípulo João conta-nos que somos aptos a participar com Deus da comunhão espiritual somente se andamos na luz de seu caminho. Abre aspas. Ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Belíssimo texto de 1 João, capítulo 1, versos 5 a 7.
Somente aqueles que foram batizados para a remissão dos pecados, para entrar no corpo de Cristo, devem participar da ceia do Senhor. Atos, capítulo 2, verso 38, Gálatas, capítulo 3, versos 26 ao 28. E o que significa participar indignamente? Essa é a pergunta, com certeza, das mais difíceis desse vídeo. Mas eu não posso roubar-lhes a verdade. Cada um que participa da ceia do Senhor deverá examinar-se para estar certo de que está participando de maneira correta, discernindo o verdadeiro sacrifício ou significado do memorial. A verdade sobre esse sacrifício está no contexto de: por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Triste versículo em 1 Coríntios, capítulo 11, versos 27 ao 29. A palavra indignamente é frequentemente mal entendida. Ela não descreve a dignidade da pessoa, afinal, ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo. Isso é lúdico. Esta palavra descreve o modo de participar. A pessoa que não leva a sério esta comemoração está brincando com o legítimo, vicário e santo sacrifício de Cristo e está se autocondenando por não discernir a seriedade que leva ao corpo do Senhor. Por esta razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participamos da ceia do Senhor. É imperativo que esqueçamos as preocupações mundanas e prestemos atenção exclusivamente à morte de Cristo. Se tratarmos a ceia do Senhor Jesus Cristo como um mero ritual ou liturgismo, ou se a tomamos levianamente e deixarmos de meditar no seu significado, condenamos-nos diante de Deus. E isso é muito triste. Por isso, cabe sempre a prerrogativa do examina-se, pois, o homem a si mesmo. A ceia do Senhor nada mais é do que passado, presente e futuro. Por que nós não poderíamos dizer esse subtítulo de a ceia eterna? Os discípulos de Cristo são privilegiados ao participarem com Ele todas as semanas da ceia do Senhor. Desse modo, ligamos o passado, o presente e o futuro vindouro. Passado, por que passado? Olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Sacrifício verdadeiro, legítimo, histórico. Entendemos isto como sendo o fundamento e o centro da nossa salvação. O que nós chamamos comumente de Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. Presente, quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir de nosso pecado, aquele pecado que nós devíamos levar a culpa, nossa decisão de resistir à tentação, ela é fortalecida. Entra na perspectiva mental. Vale a pena ser fiel. Futuro. Entendemos que a morte de Jesus é a base de nossa esperança e assim proclamamos nossa fé nele. Quando olhamos para frente, para a volta do Senhor e para a nossa salvação eterna. Ora vem, Senhor Jesus. Não podemos esquecer nunca que o dia do Senhor, o dia, aquele dia negro no Calvário, em que Jesus deu a sua vida para salvar nós. Não, nós não podemos esquecer, jamais, desse dia onde toda luz se transformou em trevas para que as nossas escuridões fossem alumiadas pelo seu sangue carmesim.
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado.